corações. Estenda as tuas mãos para cá, vamos estar abençoando a vida da pastora Vera. Senhor Deus amado, nós pedimos a tua bênção sobre a vida da tua filha neste momento, Senhor. Porque teu poder, o teu Espírito Santo, use ela, Senhor, com teu poder, Senhor, para falar através dela, nos lábios, no coração, na mente, Senhor. Traz a palavra em nossos corações, ó Pai, porque ansiamos para aprender mais de Ti, da Tua palavra, Senhor. Traz a palavra revelada no coração dela, para transmitir para nós, ó Pai. Por isso nós Te louvamos, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre a vida dela agora, Senhor. Usa com o Teu poder e com a Tua unção, Tua glória seja sobre a vida dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Por esse momento nós estarmos aqui na presença do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua palavra nesta noite. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Provérbios 3, 5 e 6. Glória a Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Somente esses dois versículos. A palavra do Senhor diz assim que nós temos que confiar, né? Nós devemos confiar no Senhor totalmente. Em todas as situações, nós devemos confiar somente no Senhor e não no nosso entendimento. Acreditar firmemente que as coisas estão nas mãos do Senhor. Deus, Ele tem o controle nas suas mãos, de tudo. Nada saiu do controle das mãos do Senhor, nada. O Senhor conhece tudo, o Senhor conhece tudo, o nosso coração, o nosso interior. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo, né? No mundo, o Senhor sabe. E nada vai passar desapercebido dos olhos do Senhor. Porque o Senhor, Ele contempla todos os moradores da terra. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão atentos a tudo o que está acontecendo. E nós podemos, né, através da nossa confiança no Senhor, nós podemos encontrar o melhor caminho e encontrar a solução para aquilo que nós precisamos. Somente o Senhor tem a solução para nossas vidas. E a palavra do Senhor diz assim que, embora as situações pareçam tudo ao contrário, né? Mas a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor ainda está conosco. O Espírito Santo de Deus ainda está conosco. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver dentro de nós sabemos que o Senhor, Ele tem ainda o melhor para nós. A palavra do Senhor diz assim, que os finais estão se findando. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Ainda tem o sal da terra, né? Somos nós estamos aqui pregando a palavra, estamos aqui anunciando a palavra do Senhor, nós estamos aqui exortando os irmãos, continue, não parem, continuem, né? É o sal da terra que ainda está aqui. Mas vai chegar um momento que o sal da terra também vai ser tirado. O Espírito Santo de Deus vai ser retirado. A igreja vai subir. E aí? Então nós temos que estar atentos, vigiai e orai, né? E a palavra do Senhor diz assim que, às vezes, irmãos, é muito fácil quando a gente está aqui no meio, no mover, né, do Espírito Santo, nesse ambiente maravilhoso, o Espírito Santo se movendo no meio de nós, a gente ouve a palavra, às vezes a gente chega aqui meio entristecido, meio, né,
atribulado, meio cansado, desanimado, e o Espírito Santo começa a se mover aqui no ambiente, a palavra do Senhor, e aí a palavra do Senhor vem, confia no Senhor, e aí você fala assim, é mesmo, né? Vou deixar a tristeza para lá. Mas quando a gente sai para fora, é lá fora que nós temos que levar a nossa palavra. É lá fora que nós somos provados. Aqui é muito bom, aqui é muito fácil a gente acreditar. Porque o Espírito Santo está se movendo no nosso coração. Às vezes a gente fala assim, continua, irmão. Aí ele fala, é mesmo, vamos continuar. Mas quando a gente sai lá fora e a gente se entristece com alguma coisa, e o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é desanimar e querer parar. Mas o Senhor fala para nós nessa noite, não pare, continue. Porque o Senhor, Ele ainda está conosco, o Senhor está com você. O Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o Senhor Jesus, Ele não mente, a palavra dEle não volta vazia. A palavra dEle é fiel, Ele tem estado conosco. Porque se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, nós não estaríamos aqui hoje, nós já teríamos parado, teríamos desanimados. Mas o Senhor, Ele diz nesta noite, continue com a sua confiança, não se apoie no seu entendimento. Se apoie no entendimento do Senhor apenas. É sempre um desafio, irmãos, viver a fé. É sempre um desafio, por mais habilidade que nós temos com certos assuntos, mas ainda a nossa fé é um desafio. E nós temos que ser forte, ser firme, né? Estar sempre firme com a nossa fé. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos, em Lucas 5. A palavra do Senhor diz assim, que nós temos que estar revestido, né, com todas as armaduras do Senhor, para que possais estar firme no dia mau. Ninguém sabe qual é esse dia mau. Né? O dia mau não vai chegar para nós e vai falar assim, ó, amanhã vai ser seu dia mau, viu? Se prepara. Ninguém sabe qual vai ser esse dia. Mas a palavra do Senhor fala que tem um dia mau. E se nós estivermos revestidos, né, firme na presença do Senhor, nós vamos passar esse dia mau também. Quantos dias maus nós já passamos? Eu já passei vários dias maus, muito mal. Mas o Senhor, Ele me segurou em tuas mãos. Teve dias que o Senhor me carregou no colo. E eu senti a presença do Senhor. Por isso, irmãos, eu digo para vocês, confiantemente, continue na presença do Senhor. Eu quero ler aqui em Lucas 5, que diz assim, e aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que os afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e se rompiam-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu,
que era companheiros de Simão, e disse a Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu vejo assim, esse dia foi um dia mau para Pedro. Ele tinha uma habilidade muito grande para a pesca. Ele era pescador, ele sabia, né, pescar, ele sabia o tempo, a hora certa, o momento exato da pescaria, que é a hora certa, que era boa, né, para pescar. E a palavra do Senhor fala que eles tinham trabalhado a noite inteira e nada tinham apanhado. Não tinha nenhum peixe. E com certeza Simão Pedro estava, né, ali frustrado. Com certeza, cansado. Imagine, irmão, o trabalho de pesca deve ser um trabalho pesado, né? Que vai, joga a rede, vai em alto mar, enfrenta as ondas, eu não sei, mas deve ser assim, eu imagino. E eles trabalharam a noite toda e não tinham pegado nenhum peixe naquele dia. E logo de manhãzinha eles estavam ali, né, com as suas redes, cabisbaixo, triste, frustrado, cansado. E o que eles decidiram? Vamos lavar a nossa rede, porque hoje, né, não vai ter peixe. Não tinha peixe, não tinha como vender o peixe, não vendia o peixe, não tinha dinheiro. E era dessa forma. E aquele dia eles estavam tristes, muito tristes. E logo vem Jesus, né, com uma multidão. E Pedro ali lavando as suas redes. Muitas vezes, irmãos, a gente quer parar. Ai, cansei. Mas chega Jesus e fala assim, ó, Pedro, entra no meu barco. Entra no meu barco, pega a tua rede e vamos em alto mar. E ali Jesus prega para a multidão. E Pedro estava ali ouvindo a palavra do Senhor. E com certeza a fé de Pedro se acendeu de novo. O ânimo de Pedro voltou. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela nos renova. A palavra do Senhor, ela traz vida para nós. Ela sara, ela cura. Ela transforma. E Pedro, com certeza, ele ouviu a pregação de Jesus. E ele ficou ali ouvindo a palavra do Senhor. E aí Jesus fala para ele: Pedro, vamos no alto mar e lança a tua rede. Mas Pedro, ele conhecia, ele tinha uma habilidade para a pesca. Ele sabia que não era hora de pescar naquele momento. Com certeza, a essa altura já deveria ter um sol alto, um meio-dia, mais. E Pedro não se apoiou na sua habilidade, mas ele se apoiou na palavra do Senhor. E ele fala assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Sempre tem um mas, irmão. Muitas vezes nós estamos tristes, mas o Senhor é conosco. Nós estamos passando por luta, mas o Senhor disse que muitas as aflições de um justo, mas Ele livra de todas. E Pedro fala: Senhor, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Não era o momento para Pedro naquele momento, ele achava que não era o momento. Mas Deus faz coisas que a gente, no natural, não vamos entender. Quantas coisas aconteceram que até hoje nós não entendemos. Muitas vezes o homem natural, a palavra do Senhor diz que não entende as coisas do Espírito. É necessário nascer de novo da água e do Espírito para entender as coisas do Espírito. E com certeza a gente vê aqui, né, que eles tiveram uma prosperidade, eles foram prósperos, porque obedecer a palavra do Senhor prospera os nossos caminhos.
E Pedro não queria naquele momento, né? Acho que ver mais ninguém, porque ele estava cansado. Mas ele foi, obedeceu e ainda serviu ao Senhor. Sabe que tem um ministério de servir. Nós temos um ministério de servir a Deus. Muitas vezes quando nós estamos tristes, eu já vi muito isso acontecer. Hoje eu estou triste, hoje eu estou desanimado, deu tudo errado, eu não vou na casa do Senhor. Mas é aí que nós temos que servir ao Senhor. Mostrar para o inimigo que nós servimos um Deus vivo, não importando com as circunstâncias na nossa vida. Aqui nós estamos sujeitos a este mundo, ao sistema desse mundo. Nós nunca vamos agradar a todos, nós nunca vamos agradar aos nossos familiares de toda maneira. Sempre vai ter um que vai nos criticar, sempre vai ter um que vai falar de nós, sempre vai ter um que vai... Mas enfim, vamos. Não importa a situação. Sirva a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Porque é Ele que vai nos dar vida. É Ele que nos fortalece. Quando nós estamos num momento dificultoso, a palavra do Senhor diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Muitas vezes nós nos apoiamos nas pessoas, nos amigos, mas na hora da dificuldade, vai procurar o seu amigo. Vai procurar o seu amigo. Somente Jesus vai estar ali. E a palavra do Senhor diz assim, que eles encheram, né? Tanto que outros companheiros precisaram ajudar ele a carregar tanto peixe que eles tinham. E depois de tudo isso, a palavra do Senhor fala que eles deixaram o barco ali e seguiram Jesus. E a gente conhece, irmãos, o ministério de Pedro. A gente sabe que Deus, Ele tinha um propósito com Pedro. Deixa eu ver aqui. A palavra do Senhor, ela sempre fala para nós: se não deu certo hoje, tenta de novo, né? Não deu certo naquela noite para Pedro, lança sua rede de novo. Pedro, entra no meu barco. Vamos, Pedro, volta. Tem muita gente fora do barco. Tem muita gente que acha que está servindo ao Senhor, mas estão fora do barco. Tem pessoas que acham, não, né, como que eu vou fazer? Está difícil. Então sai do barco. Mas é melhor nós estarmos dentro do barco com Jesus, ainda que Jesus esteja dormindo. Lembra daquela passagem que Jesus estava no barco com os discípulos e ele estava dormindo e houve uma grande tempestade? É melhor a gente estar no barco com Jesus, mesmo que ele esteja dormindo, do que nós estivermos fora do barco, né? Então, a palavra do Senhor fala que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E a gente sabe que depois, sem questionar, ele vai, né? Obedece. E a gente sabe o ministério, né? Que Pedro teve. Pedro foi aquele que andou, né? Sobre as águas ao encontro de Jesus. Pedro foi aquele que Jesus falava assim para ele: Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro tinha um ministério grande. E todos nós temos um ministério na casa do Senhor. Todos têm um ministério. E muitas vezes o inimigo luta contra os filhos de Deus. Por quê? Ele quer o ministério dos filhos de Deus. Porque se o ministério parar, a pessoa não vai pregar mais, a pessoa não vai ganhar mais alma para o Senhor. Ele quer um ministério teu. Fique atento. Você tem um ministério na casa do Senhor. Você pode pensar assim, mas eu não faço nada. Mas você ora. Você ora pela sua casa. Você ora pelo seu vizinho. Esse é um ministério. Você intercede pela igreja. Você está sempre, né, levando a palavra. Às vezes, quando você chega, se você está cheio da presença do Senhor, você não precisa nem falar nada. A presença do Senhor vai tocar nas pessoas que estão ao seu lado. É ministério, irmãos. E a gente sabe que depois, né, tem a história de Pedro, que
em uma pregação, 3.000 almas se converteram a Jesus. Foi uma pregação de Pedro. E por que o inimigo queria que ele parasse, lavasse as redes e parasse com a sua pesca? Porque o inimigo sabe que aonde chega um ungido de Deus, ele treme. Ele treme porque ele traz a presença do Senhor e o inimigo não suporta a presença do Senhor. Por isso, sejam cheios da presença do Senhor, busque ao Senhor, ore, levanta a tua voz, clama ao Senhor, e sejam cheios do Espírito Santo, para que onde você chegar, a presença do Senhor seja com vocês, e aí vidas vão ser salvas, vidas vão ser transformadas, vocês vão ser prósperos em tudo que fizerem. Não é isso que diz a palavra? Se obedecer a palavra, se ouvires e obedecer a palavra do Senhor, vocês serão abençoados na tua casa, na tua amassadeira, nos teus filhos, nos teus frutos, vão ser abençoados. O inimigo vai fugir diante da tua presença. É isso que diz a palavra do Senhor. Oh, aleluia, Senhor, grande é o Senhor. Por isso não tema, não fiquem intimidados com as pessoas. Faça aquilo que Deus tem mandado para você fazer. Se você sabe, conhece a voz do Senhor, você tem intimidade com o Senhor, você conhece a voz do Senhor, continue na presença do Senhor. Não pare o seu ministério. Às vezes você pode pensar assim, mas eu tenho ministério somente na minha casa. Salva a tua casa. Já é muito que nós fazemos. Se nós conseguimos salvar a nossa casa, já é bastante. A nossa família é grande. Quem que não quer ver os teus filhos, os teus parentes sendo abençoados? Mas nós temos que continuar, irmãos, servindo a palavra do Senhor. Tem coisas que nós não vamos entender. Tem coisas que tem ordens de Jesus que nós não vamos entender. Mas Deus, quando Moisés estavam ali, né, com o povo, na frente do mar, e o mar ali na frente, Faraó, os seus exércitos atrás, o que Deus falou para ele? Moisés, diga ao povo que marche. Por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marchem. E você, Moisés, levanta o teu cajado, estende a tua mão, que o mar vai se abrir. Você está com problema, seja qual for a situação, a palavra do Senhor diz assim: levanta a tua mão, pega o teu cajado, que o mar vai se abrir na tua frente. E foi isso que Moisés fez. E o mar se abriu e o povo passou aos pés enxutos. Não foi isso que aconteceu? Ordem do Senhor. Você fala assim, agora não tem mais saída? Olha, atrás tem Faraó, na frente tem o mar, e agora? Mas Deus tem a solução. Deus tem o escape para todas as situações, diz a palavra do Senhor. Basta nós entendermos, basta nós ouvirmos. A palavra do Senhor diz assim que Deus dá umas ordens que muitas vezes nós não entendemos. Lembra de Josué? A palavra do Senhor em Josué diz assim que o Senhor tinha falado a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus valentes e os valorosos. E a cidade era uma cidade cercada de muralhas. Muralhas fortíssimas. Mas vós, com todos os homens de guerra, vocês vão rodear a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 7 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente as buzinas de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, o filho de Nun, aos sacerdotes e disse-lhe: levai a arca do concerto
e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai, rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. É loucura? Era uma loucura. Mas o que Deus já tinha falado para Moisés, para Josué, lá no início do seu ministério? Ele falou para ele: olha, Josué, todo lugar que você pisar, a planta dos vossos pés vos tenho dado, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, de toda a terra do Eteus até o grande mar do poente, e do sol será vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Deus já tinha falado para ele: eu vos dou poder, né? O Senhor já não falou para nós? O Senhor Jesus já não disse para nós? Eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, nenhum mal te sucederá. O Senhor já nos deu poder. E aqui ainda ele fala para Josué: olha, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E Josué obedeceu a palavra do Senhor, conforme o Senhor havia dito a ele. E ele foi, e o Senhor havia entregado Jericó para Josué. E era uma cidade fortificada. E a instrução que Deus deu a Josué: rodeie a cidade por 7 dias, 7 vezes. Mas aqui tem algo assim muito importante: levai a arca do concerto. A arca do concerto era a presença de Deus. Só com a presença de Deus que é que nós vamos vencer. Por isso nós temos que estar cheio da presença de Deus. E vocês conhecem a história. Josué foi lá, né? O inimigo, acho que ficou, essa turma aí tão bem biruta, né? Porque ficar rodeando a cidade. Porque a palavra de Deus fala que Deus, ele confunde, né, os inimigos. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Isso está lá em 1 Coríntios. Vamos ver lá. 1 Coríntios 1:27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então, Deus, né, ele confunde os inimigos. E com certeza, os exércitos lá de Jericó, os guardas cercando a cidade, e viram aquele povo rodeando a cidade 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias. E aí, esse povo tá maluco, né? E no 7º dia, né, eles tinham que gritar. Irmãos, a sua voz tem poder. A nossa voz tem poder, porque a nossa voz é a voz do Senhor. Quando nós estamos falando da palavra do Senhor, nós somos porta-voz do Senhor. E a nossa voz, ela tem poder. Se nós chegarmos, né, a palavra do Senhor diz assim: resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Não temas, não tenha medo. E a palavra do Senhor fala que os muros, eles caíram e eles conquistaram a cidade de Jericó. Então, são coisas que nós temos que entender com o nosso espírito, né? Nas coisas
da carne, nós não jamais ia pensar, né, em fazer uma coisa dessa. E o inimigo, ele é confundido, e a cidade de Jericó, ela é conquistada. Porque o Senhor já tinha falado: eu já entreguei, Josué, nas tuas mãos a cidade, o rei, seus valentes e todos os valorosos. Então, o inimigo, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. E o Senhor, ele nos dá poder, né, para que nós possamos vencer o dia mau. Então, nós temos que continuar na presença do Senhor, porque o Senhor, ele já liberou a tua palavra para nós, né? Ele já liberou a palavra das nossas vidas. O trabalho do Senhor, nós só vamos entender se nós estivermos em comunhão com o Senhor, né? Então, nós temos que estar firme na presença do Senhor. Lembra de Jó? Jó era um homem íntegro. Ele era um homem justo. Ele orava pelos seus filhos. Ele estava ali toda vez que seus filhos faziam uma reunião, um churrasco, uma festa. Jó orava, né, pedindo perdão ao Senhor. Vai que eles pecaram. Vai que eles falaram alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo de Deus. E Jó estava ali intercedendo, né, pelos seus filhos. Mas ele teve um dia mau também. A palavra do Senhor fala que ele teve um dia muito mau. Ele esperava aquele dia? Não esperava. Estava tudo bem. A palavra do Senhor fala que ele tinha muitos gados, carneiros, ovelhas, ele tinha filhos, ele tinha fazenda, ele tinha de tudo. Estava muito bem, Jó. Mas ele teve um dia mau. E de repente chega uma notícia: Jó, os gados morreram. Aí chega outro servo: Jó, desceu fogo do céu, queimou toda a fazenda. Jó, seus filhos morreram. Foi o dia mau de Jó. A palavra do Senhor fala que Jó, ele padeceu, né, no natural e no espiritual. Ele foi provado no natural e foi provado no espiritual também. Mas Jó, ele não perdeu a sua fé. A palavra de Deus fala que ele continuou, né, sendo justo e fiel diante de Deus. Ele não parou. Até a mulher dele disse, né: Jó, está vendo que está acontecendo tanta coisa, Jó? Deus não está olhando mais para você, não. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Assim já acaba tudo de uma vez. Vamos parar com isso. Está vindo muita notícia ruim toda hora. Mas Jó respondeu para ela: você fala como uma louca. Você não conhece o Deus que eu sirvo, né? Então nós temos que estar firme. Ele diz assim, ó: você fala como uma louca. E ele continuou, né, sendo justo e fiel ao seu Deus. E a palavra de Deus fala assim, que quando os amigos de Jó, né, depois no final tudo, amigos de Jó vão lá visitar Jó. E os amigos ainda, né, aqueles abençoados que chegam: mas aconteceu tudo isso porque deve ter pecado, alguma coisa. Não. Jó levantou e orou para os seus amigos. O doente levantou e orou pela visita. É assim que nós temos que ser, irmão. O doente levantou e orou pelas visitas. E no momento que ele orou pelas suas visitas, a sorte de Jó foi mudada. Deus acrescentou tudo em dobro na vida de Jó. Tudo que ele tinha perdido, né? Se ele tinha 7.000 carneiros, ele teve 14.000. Se ele teve mais filhos, ele teve tudo, fazendas, ele teve tudo. Mas foi difícil, irmãos. Mas ele não parou. Ele não murmurou. Ele não reclamou. Ele ficou ali na presença do Senhor até o momento. Ainda ele fala assim: olha, nu eu vim, nu eu volto. Né? Se Deus quer tirar tudo, Deus tira. Se Ele quer, né? Eu vim nu eu volto. Ele falou para a mulher dele. Então, nós temos que continuar, né, na presença do Senhor, se revestir com as armaduras, para que nós sabemos que nós somos provados. Todos os dias nós somos provados. A nossa fé é um desafio todos os dias, irmão. Hoje nós vencemos. Amanhã nós vamos vencer também.
Porque se a nossa fé estiver firmada no Senhor, nós vamos vencer, porque a palavra do Senhor diz assim, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E não há nada, né, que vai nos tirar na presença do Senhor. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Busque ao Senhor. Não há, né? A palavra do Senhor fala assim que Jó, ele levantou o seu escudo da fé diante dos ataques de Satanás e teve a vitória. O Senhor abençoou a vida de Jó mais do que o início. Se no início ele era abençoado, no final ele foi mais que abençoado, no momento em que ele orou pelos seus amigos. Então, a palavra do Senhor fala que nós temos que continuar. Não pense jamais em parar. A palavra do Senhor fala assim que Deus tem preparado muitas coisas para nós. E o que Deus preparou para nós, nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem para nós. Hoje pode estar assim, mais ou menos, mas o Senhor ainda tem muitas coisas para nós. Pedro, ele estava ali, triste, cansado, né? Mas Jesus estava ali. Jesus está sempre ali. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A partir do momento que Pedro ouviu a pregação do Senhor Jesus, ele obedeceu. Obedecer é um princípio também para nós. Obedecer a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, nesta noite, irmãos, sejam cheios, busquem o Senhor. Eu digo para vocês, não pare, não se espante com o que há de acontecer. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombre, o Senhor é teu Deus. Não tenha medos, o Senhor está contigo. E todos os dias, até a consumação do século. Amém? Que esta palavra, né? Eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Algum propósito a palavra do Senhor tem. E nesta noite, eu quero dizer para vocês, se vocês ainda, né, estão ali, preocupados com alguma coisa, não confie na sua sabedoria, mas se apoie naquilo que o Senhor tem para você. Se apoie, se afirme na sabedoria do Senhor. Deus, Ele não chamou para que nós, né, morrêssemos no deserto. Como o povo lá de Israel disseram. O Senhor nos tirou do Egito, lá nós tínhamos carne, tinha de tudo. Ele nos chamou para a gente morrer aqui nesse deserto, que nem cemitério tem, nem túmulo não tem. Não, o Senhor te chamou, porque Ele quer te dar uma vida, e vida com abundância. A palavra do Senhor diz assim, que o justo de nada terá falta. Nada vai ter falta na vida, na mesa daquele que serve ao Senhor. E nós vimos que a palavra do Senhor, Pedro obedeceu. Pedro serviu ao Senhor, ainda que ele estava cansado, desanimado, triste, abatido. Mas ainda ele serviu ao Senhor, porque ele pegou, empurrou o barco e deixou que o Senhor Jesus, né, pregasse ali para a multidão. É assim que nós temos continuar na presença do Senhor. Está triste? Vamos servir ao Senhor. Está feliz? Vamos servir ao Senhor. Vamos continuar. O Senhor está voltando, né? E o Senhor, Ele falou assim, que Ele não nos deixaria órfãos. O Espírito Santo está dentro de nós. Por isso, se você tem algum problema, você tem alguma dificuldade nesta noite, você precisa de um fortalecimento, precisa renovar a tua fé. Venha aqui na presença do Senhor. Sejam cheios, receba, né, a unção. Muitas vezes nós carregamos aquele peso, né, que nos deixa cansado. Mas nesta noite, que o Senhor derrame a unção sobre cada vida que está aqui. Aquela unção que despedaça todo jugo. Que vocês sejam livres, que vocês sejam abençoados, que vocês sejam prósperos em tudo que vocês fizerem, amém? Em nome de Jesus. Se vocês precisam de uma oração,
Pode vir aqui à frente, os pastores vão estar orando por vocês.